Olá a todos. Sim, é verdade que estamos encerrados nos próximos dias com medida de contenção para o vírus Covid-19. No entanto, a história do Sport Lisboa e Benfica nunca pode ficar inacessível aos nossos adeptos e ao nosso público. Por essa razão, acompanhem-nos nesta transmissão e fiquem então a conhecer a história e as curiosidades do Museu Benfica Cosme Damião. Vamos começar esta transmissão pela exposição temporária chamada Museu Talismã do Futebol, porque desde os últimos 6 anos, tempo em que o Museu Cosme Damião se encontra aberto, ele serviu também como talismã para o futebol e para os muitos troféus que já fomos conquistando, tanto nas modalidades masculinas como femininas. E vamos agora entrar dentro do museu e explorar um pouco mais a história do Sport Lisboa e Benfica. O museu encontra-se dividido em 29 áreas de exposição, sendo que essas áreas falam obviamente sobre a história do Benfica, desde o futebol, outras modalidades, jogadores, presidentes, treinadores, etc., mas também da maneira como o Sport Lisboa e Benfica se interliga com a história de Portugal, de Lisboa e do mundo. Portanto, à medida que o clube ia crescendo, vamos também contando a história do que se passava em torno do clube. Começando então por esta área a que nós chamamos o ontem e o hoje. E porquê? Porque aqui no ontem nós queremos mostrar os primeiros tempos do clube, as primeiras taças e os primeiros troféus conquistados e mostrar então como é que de um clube muito humilde, com poucas posses financeiras, tornámos-nos no clube que hoje conhecemos, já completamente enraizado no panorama desportivo nacional. Esta peça aqui em cima é a taça mais antiga neste momento de posse definitiva do clube e é então o troféu dos primeiros Jogos Olímpicos Nacionais, disputado a 19 de junho de 1910. Neste torneio, onde se disputaram várias atividades, como forma também de treinar e selecionar os atletas que participariam nos Jogos Olímpicos de 1912 em Estocolmo, fez um torneio de futebol que o Benfica então venceu e dessa forma ganhamos esta peça que neste momento é a mais antiga do nosso acervo de posse definitiva. Agora aqui do meu lado direito temos 5 documentos e estes 5 documentos mostram esses inícios humildes que eu vos falava há pouco do Sport Lisboa e Benfica. Começamos pelo documento que nós chamamos o pontapé de saída, porque é então aqui onde fazemos o registro do primeiro treino. 28 de fevereiro de 1904. Este pequenino documento é escrito à mão por Manuel Goulade, de quem falaremos um pouco mais adiante, e diz então que a 28 de fevereiro de 1904, entre as 11 e o meio-dia e meia, realizou-se o primeiro treino de sempre do Sport Lisboa, que depois então se uniria ao grupo Sport Benfica, criando o Sport Lisboa e Benfica, mas também teremos a oportunidade para falar disso um pouco mais adiante. Portanto, se aqui temos 11 troféus em 39 anos, daquele lado, no hoje, temos todos estes apenas na última época. Portanto, conseguimos ver perfeitamente como é que o clube foi crescendo ao longo do tempo. Esta área é uma área em constante atualização, porque tem todos os troféus que o Benfica vai ganhando e é o único sítio do museu que tem os troféus de todos os escalões. Portanto, não é necessário ser sénior, tanto desde as camadas jovens até às equipas séniores, todos os primeiros lugares estão aqui em exposição. Assim também damos oportunidade às equipas mais infantis de poderem vir ver os seus troféus e ficarem também orgulhosos e virem ver com as suas famílias, por exemplo. O Benfica, desde o início, que começou a jogar e a disputar outros desportos, não apenas o futebol, porque desde o início que percebeu que precisava de ser um clube muito eclético para se afirmar no panorama desportivo português. E é isso que vamos ver agora em diante, 3 áreas totalmente dedicadas a outras modalidades, à exceção do futebol. E aqui nós temos quase 600 troféus, numa estrutura que acompanha o museu desde o primeiro piso até ao último, da mesma forma como as modalidades também sempre foram acompanhando a história do clube. E nós aqui temos quase 600 troféus, e eu digo quase porque é uma estrutura em constante atualização, estamos sempre a colocar peças novas que vão sendo conquistadas. Portanto, também é um museu sempre em crescimento. E nós aqui temos todos os troféus de equipas séniores, de modalidades e competições nacionais disputadas pelas modalidades à exceção do futebol. Continuando agora por aqui,
E se falarmos de competições nacionais, passamos agora para as competições internacionais das modalidades, porque também lá fora as nossas modalidades são muito fortes. Aqui à minha esquerda, nós vemos uma vitrine que é toda ela composta pelas conquistas internacionais do hóquei em patins. O hóquei em patins que é muito forte a nível nacional, mas também muito forte a nível internacional, tendo já ganho variadíssimos campeonatos mundiais e europeus. Aqui do meu lado direito, estes 5 primeiros troféus mostram então a vitória de 5 anos consecutivos na Taça dos Clubes Campeões Europeus de Estrada de Atletismo, que o Benfica foi então pentacampeão. Nesta área nós falamos também daquelas figuras a quem nós chamamos os heróis das modalidades. Se o futebol tem, por exemplo, um Eusébio, um José Águas, um Torres, as modalidades têm também os seus grandes heróis e as suas grandes figuras. E podíamos falar de muitas delas, mas vou ressalvar, por exemplo, Carlos Lisboa, que fez parte da chamada Dream Team do basquetebol, que completamente monopolizou o panorama desportivo do basquete em Portugal nos anos 80 e 90, vencendo 10 campeonatos nacionais. Também o seu filho agora já está a dar cartas, o seu filho Rafael Lisboa. Aqui temos então em exposição um retrato a óleo de José Maria Nicolau. É o único retrato a óleo que temos no nosso museu e ele então foi muito importante, sobretudo na década de 30, quando venceu 2 voltas a Portugal, a segunda em 1934, ano em que então foi pintada este quadro. José Maria Nicolau e o ciclismo foram muito importantes nos primeiros 50 anos do Benfica, sobretudo nessa época, porque não havia ainda televisão e para que os adeptos pudessem assistir aos jogos tinham que se deslocar diretamente aos estádios ou então ouvir através da rádio, o que nem sempre era possível porque as televisões não existiam ainda e nem sempre era possível também então essas deslocações presenciais. Para terminar, as áreas dedicadas às modalidades, temos esta mesa interativa, aqui continuando a interação muito forte do museu, e nesta mesa interativa temos 96 vídeos com alguns dos grandes momentos ou de alguns momentos mais marcantes das modalidades, do handball até ao xadrez por ordem alfabética. Os nossos visitantes também querem ouvir falar sobre futebol e vamos então agora passar às áreas dedicadas a essa modalidade. Olá, o meu nome é Luísa e vamos então continuar pelo mundo do futebol. Começo por vos apresentar o Campeonato de Portugal, as 3 taças que o Benfica possui. Foi a primeira prova nacional instaurada em Portugal. É disputada por eliminatórias até se encontrar um vencedor final. Na época de 1938-39, esta prova passa com os mesmos moldes e, como podem ver, com o mesmo troféu para o nome de Taça de Portugal. Isto acontece porque o Campeonato Nacional já tinha sido instaurado e acontecia que, no final de cada época, Portugal tinha 2 campeões, um campeão de Portugal e o campeão nacional. Para que tal não acontecesse, esta prova passou a chamar-se Taça de Portugal. E passamos então para a prova nacional mais importante, o Campeonato Nacional, instaurado em 1933, depois do conhecido desastre de Chamartín, quando a seleção portuguesa foi jogar contra a seleção espanhola e perdeu por 9-0. Compreendeu-se então que o futebol português não era competitivo o suficiente e que a Taça de Portugal, apesar de incluir bastantes clubes, sendo por eliminatórias, não era o suficiente para que as equipas treinassem e jogassem vezes suficientes. Então, com o Campeonato Nacional surgiu uma competição por pontos, em que todas as equipas jogavam o mesmo número de vezes e tinham mais hipóteses de treinar. Os primeiros 4 anos da prova foram anos de teste, o Benfica ganhou 3 desses anos e depois então a prova começou a ser oficial. O melhor marcador é também, de novo, o conhecido Eusébio, que com a sua prestação nesta prova ganhou 2 botas de ouro. Estamos então aqui agora na área número 7, que é dedicada à formação do Benfica, às camadas jovens. E aqui temos todos os campeonatos nacionais que foram conquistados, desde os infantis até aos júniores, ao longo da história do Benfica. Desde muito cedo que a formação é algo muito importante no clube e aqui podemos então ver os vários campeonatos nacionais que foram conquistados e essa mesma aposta que foi feita nas camadas jovens deu também muitos frutos. Se pensarmos há algumas décadas atrás, podemos pensar, por exemplo, no Rui Costa, que saiu da formação do Benfica, ou mais recentemente pensar em João Félix, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Renato Sanches, que também foram formados aqui no Benfica. É também desejo do clube que cada vez mais a formação esteja mais presente na equipa principal.
Passando para a área número 8, é uma área que nós chamamos de outras conquistas, porque aqui nós não falamos de troféus oficiais, de nenhuma competição oficial, mas sim de torneios amigáveis, jogos amigáveis para os quais o Benfica foi convidado. Começando aqui por este troféu, que os nossos visitantes à partida ficam assim sempre um pouco surpresos de o ver, porque tem em grande destaque o símbolo do Futebol Clube do Porto na base. Isto porquê? Porque em 1952 o Porto inaugurou o seu antigo Estádio das Antas e convidou então o Benfica para fazer o jogo inaugural. E o Benfica aceitou com todo o agrado e ganhou por 8-2, o que acabou por não ser um resultado muito amigável. No entanto, nós temos também aqui esta peça para mostrar as boas relações que existiam entre os dois clubes e que existiram durante muito tempo. A área número 9 nós chamamos Honrar a Cidade, porque estas duas próximas áreas são totalmente dedicadas a competições de Lisboa. O Campeonato de Lisboa foi a competição mais antiga no nosso distrito, ainda antes da Taça de Portugal ou do Campeonato Nacional, e inicialmente estava aberta a todos os clubes de Lisboa. No entanto, posteriormente passou a estar só aberta aos 4 melhores classificados do Campeonato Nacional, que fossem então do distrito de Lisboa. O Benfica venceu 10 edições, mas apenas temos 4, porque era preciso vencer 3 consecutivas ou 5 alternadas para se ganhar o troféu definitivo. Depois então temos 18 taças de honra, e estas taças de honra foram uma competição que foi perdendo alguma importância ao longo da história, até acabar em 1994. A área número 10 é dedicada à Supertaça da Cândido Oliveira. O Cândido Oliveira foi uma figura importantíssima do desporto, da política e da imprensa nacional. Portanto, aqui também queremos dar então esse destaque ao Cândido Oliveira. Mas passamos para uma área que é a número 11, que é então dedicada à Taça da Liga. E aí sim o Benfica é dominador. Até agora falámos das mais importantes competições nacionais que o Benfica também veio dominando ao longo da sua história, mas vamos entrar na área 12 com uma área que mostra os troféus mais importantes de toda a nossa história, e vou então deixar o meu colega Duarte para vos explicar. Que a área 12, honrar o país, são as nossas taças internacionais, as conquistas internacionais do Benfica. Começamos pelas joias da coroa, em lugar de destaque, as taças dos clubes campeões europeus 60-61 e de 61-62. 60-61, o Benfica ganhou a taça de clubes campeões europeus, foi o primeiro clube a ganhar a taça para além do Real Madrid, até então tinha ganho 5 edições da prova. E a seguir, de 61-62, ganhámos precisamente contra o Real Madrid, a primeira foi ganha contra o Barcelona. Mas não foram as taças dos clubes campeões europeus as primeiras das taças internacionais do clube, e das mais importantes começou-se pela Taça Latina 49-50, uma taça organizada pelas federações portuguesa, italiana, espanhola e francesa de futebol. Com clubes das 4 federações, o Benfica foi o primeiro e o único clube português a ganhar esta taça. Foi também, esta organização serviu de molde à criação eventual da Taça dos Clubes Campeões Europeus e agora a Liga dos Campeões. A seguir, Lisboa e Benfica é uma cronologia, a história do clube e da cidade de Lisboa, ano a ano, desde a formação do Sport Lisboa desde 1904. Passar a palavra, que é o meu colega, o João Pedro. Ora então, bem-vindos aqui à área número 14 do Museu Benfica Cosme Damião. Esta é uma área um pouco diferente daquilo que viram até agora, porque é uma área que diz respeito à história da cidade de Lisboa e do Benfica juntas na mesma área. Ou seja, vamos desde 1904, o ano de fundação do Sport Lisboa Benfica, e vamos até 2016, lá ao fundo, percorrendo ano a ano aquilo que é uma cronologia com vários objetos, com várias informações sobre a história do clube e a história da cidade de Lisboa, porque não se pode falar de Sport Lisboa Benfica sem se falar da história do clube. Cada ano que vão vendo aqui, vão vendo também as informações, temos recortes do jornal, temos fotografias, não só relacionadas com o Benfica, há muita informação que está relacionada também com a cidade de Lisboa,
portanto, tudo o que forem vendo aqui, quando tiverem a oportunidade depois de vir ao museu, poderão até consultar o vosso ano de nascimento, que é uma coisa que as pessoas gostam muito de fazer aqui no museu, consultar o ano de nascimento e perceber o que é que aconteceu na cidade de Lisboa e no clube nesse ano. E entramos na nossa área número 15, que não podia deixar de começar com uma frase de José Saramago, sócio honorário do Sport Lisboa Benfica, que nos deixa aqui esta frase: somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória não existimos, sem responsabilidade talvez não mereçamos existir. Aqui está a evolução também do nosso emblema, que começou com o Sport Lisboa dedicado exclusivamente ao futebol, que chegou a unir-se ao Grupo Sport Benfica, que era dedicado ao ciclismo e ao rugby, e juntos formaram aquilo que é o símbolo que hoje conhecemos sob a sigla E Pluribus Unum, de muitos um. Vamos entrar então na nossa área número 15, é uma área que nos vai levar ao piso 1 do Museu Benfica Cosme Damião, e vamos percorrer os vários acontecimentos da história mundial, da história do país e da história do clube. Começamos com, ao vosso lado direito, aqui o código Morse, os primeiros toques de código Morse a serem tocados em 1906, umas botas bem antigas usadas numa vitória contra o Carcavelos Futebol Clube, em 1907. Tudo isto poderão ver, assim que o museu abrir, poderão vir visitar-nos e vir conhecer esta rampa que mostra vários eventos da história do mundo. E vamos percorrendo. Em 1908 tivemos o regicídio, aqui representado também na nossa rampa. Em 1910, no vosso lado esquerdo, nasce a República Portuguesa, temos essa referência, mas é uma década marcada, de 1910 a 1919, é uma década marcada por vários acontecimentos. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, que é aquilo que vai estar aqui exatamente atrás de mim, a Guerra das Trincheiras, e para exemplificar uma Guerra das Trincheiras, obviamente que tínhamos de ter uma trincheira, aqui está ela, de 1914 a 1918, uma guerra em que Portugal mobilizou mais de 105 mil soldados para esta guerra. Vir ao Museu Benfica não é só conhecer a história do desporto, é também conhecer a história do país e do mundo, e é isso que nós também queremos passar. E porque é impossível falar na década de 40 sem falar do desastre de Superga, a verdade é que em 1949, e imortalizado nesta rampa, está então a ligação entre Benfica e Torino. O Torino, que era das melhores equipas italianas da altura, jogava e ganhava praticamente todas as competições em Itália, veio a Portugal para homenagear Francisco Ferreira, num jogo que serviu exatamente para homenagear o jogador que estava em final de carreira. Na viagem de volta, o Torino acabou por o seu avião embater na Serra da Superga e toda a equipa perdeu a vida. Neste caso, Benfica e Torino ficaram para sempre amigos. O Torino até foi uma presença recente na Eusébio Cup. Nesta área temos então também uma peça do avião que embateu nessa serra e que causou um dos maiores desastres da história do desporto mundial. Benfica para sempre imortalizado ao lado de Torino. Certamente que daria para ficar aqui muito tempo, porque há uma data de acontecimentos a serem referenciados. Vamos deixar isso para quando voltarmos a abrir e para quando puderem cá estar connosco a conhecer tudo aquilo que está aqui nesta rampa e muito mais. O museu divide-se por 3 pisos, 29 áreas temáticas, há muita coisa para conhecer. Estamos a chegar então ao piso 1 do museu. Eu agora vou passar a palavra ao meu colega José Pedro e voltamos a encontrar-nos daqui a pouco. Obrigado, João. Então entramos agora na área número 16, outros voos. Passamos da história do mundo para a história focada no Benfica e nos seus sócios. Aqui na área 16 nós temos um foco muito especializado nos nossos adeptos e principalmente naqueles que nos tornaram grandes. Temos sócios, associativismo e os momentos mais fortes, ou seja, aqueles que nos tornaram grandes, os prémios, Cosme Damião e Sport Lisboa e Saudade, os sócios mais antigos. Depois temos o impacto do Benfica na cultura portuguesa. Na literatura, nós temos uma área onde se pode pesquisar vários escritores da nossa praça, nomeadamente Lobo Antunes, João Tordo, João Luís Peixoto, todos eles com o seu benfiquismo a entrar na sua arte, ou seja, nos seus livros. E isto é uma área com que nós nos orgulhamos muito, foi feita em parceria, claro, com esses artistas. E temos depois um exemplo de um jogador que também era ele ator, o nosso grande Eugénio Salvador. Temos relatos que ficaram na história
muito antes de haver a televisão, o Benfica propagava-se pela rádio. As nossas vitórias nos anos 60, principalmente no Campeonato Europeu, os relatos ficaram imortalizados na memória de inúmeros jovens, que hoje em dia já não são tão jovens, mas que lhes deram memórias para a vida. A evolução do museu, este espaço antigamente que era um stand de automóveis, se veio a transformar nesta casa de todos nós, onde contamos a história de muitos anos de glória. Continuando, passamos para uma área mais de foco geográfico, ou seja, onde cresceu o clube, onde foi criado e depois a sua evolução, ou seja, o Benfica não foi criado aqui na zona de Benfica, mas sim em Belém. E aqui é este mapa que nós mostramos isso. Retângulos encarnados, zonas onde o Benfica jogou. Antigo Centro Cultural de Belém era um terreno baldio, isto no início do século passado, e onde se começou então a trocar as primeiras peladas entre os jogadores. Laboratório Franco, local onde foi oficializado a criação do clube. E depois o aspecto nómada do clube, saltando de campo em campo. Sete Rios, Benfica, Amoreiras, Salésias, ou seja, o Benfica, até ter o seu terreno próprio para construir um estádio, andou a saltitar. Isso aconteceu em 54, inauguração do Estádio da Luz, aqui em Benfica, junto ao Colégio Militar e muito pertinho da Igreja da Luz. Daí também ter apelidado o estádio de Catedral. Ao lado tínhamos a Igreja da Luz e um bocadinho maior a Catedral do Benfica. Área 18 e Pluribus Unum, Cosme Damião, um dos nossos pais fundadores do clube, que dá também nome ao museu, não é por acaso, foi só um dos baluartes da nossa instituição. Porquê? Porque agarrou o clube numa altura de momentos difíceis e que conseguiu que ele conseguisse manter a sua senda de vitórias. Escreveu livros, foi capitão nacional e digamos que conseguiu manter o barco no rumo certo. Os futebolistas estrangeiros do Benfica, acentua-se a preponderância de jogadores sul-americanos, nomeadamente brasileiros, nossos irmãos do outro lado do Atlântico. Nosso primeiro jogador estrangeiro, Jorge Gomes, contratado ao Boa Vista, brasileiro, que depois deu entrada a Ricardo Gomes, Valdo, Mozart e outros grandes craques do continente sul-americano. Mais tarde, Pablo Aimar, Saviola. Também de notar o continente africano, Vata, Mantorras e, claro, o continente europeu, Filipovic, Magnussen, entre outros, muitos craques que representaram o Sport Lisboa e Benfica. Passamos então para a área 20, goleadores, águias mor, internacionais e capitães. O nosso capitão supremo, ou seja, com mais jogos a capitão, Luizão, logo a seguir a coluna, marcou uma etapa de transição. O nosso goleador supremo, Eusébio da Silva Ferreira, logo atrás por Gladiado. Passando dos goleadores internacionais, então vou dar a palavra ao meu colega Duarte. Vamos entrar na área 24. Já falamos muito deste senhor ao longo da nossa visita. Eusébio da Silva Ferreira, o grande Pantera Negra, o rei, foi o melhor jogador da história do Benfica e também um dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos. Foi o único jogador português a receber uma bola de ouro enquanto jogador de um clube português. Recebeu a sua bola de ouro em 1965 e recebeu duas botas de ouro em 68 e em 73. 73 ao fim do Campeonato Nacional invicto. O melhor marcador da história do Benfica ganhou 7 bolas de prata, galardoadas pelo jornal A Bola, ou seja, foi 7 vezes o melhor marcador do Campeonato Nacional. Temos connosco também
3 camisolas da sua coleção pessoal, camisola do Benfica, camisola da Seleção Nacional e camisola de uma seleção de melhores jogadores da FIFA. Imagens do próprio enquanto jogador, enquanto homem, sua vida pessoal com a sua família, filhas e em lazer, e enquanto ídolo não só de multidões, mas também de outros atletas. Deste lado, temos uma camisola da Seleção Nacional Inglesa de Bobby Charlton, também ele bola de ouro. O chapéu de Lev Yashin, o guarda-redes da antiga União Soviética, considerado hoje o melhor guarda-redes da história do futebol. Infelizmente, o mesmo já não se encontra connosco. Eusébio da Silva Ferreira partiu em 2014. Ao início do ano, a sua estátua à frente do estádio do Sport Lisboa e Benfica foi transformada num memorial improvisado, onde foram deixados vários objetos, tanto por adeptos do Benfica como de outros clubes, a fazer homenagem ao Pantera Negra. Uma bandeira deixada pelo embaixador de Moçambique, o seu país natal, várias manchetes, vários jornais portugueses e não só, que fizeram homenagem ao rei. Palmarés da sua carreira, ditos de Bobby Charlton, frases de Alex Stepney, antigo guarda-redes do Manchester United. Eusébio é o melhor jogador de todos os tempos, dita por Di Stefano, antigo jogador do Real Madrid, ele próprio ídolo do grande Pantera Negra. A mística benfiquista foi feita por outros jogadores, como por exemplo o pequeno genial Fernando Chalana, uma camisola usada pelo próprio, um dos melhores jogadores da história do Benfica, também ele, as luvas pretas calçadas por João Alves em homenagem ao avô, que também as usava, são um modelo feminino porque as luvas do avô tinham sido oferecidas por também uma senhora e foi essa dedicatória que o avô de João Alves levou para o campo. Temos um pedaço de relva sintética connosco a simbolizar a perda do brinco de Vítor Batista. Em 78, Vítor Batista, grande jogador do Benfica, mas muito exagerado, grande jogador, grande vedeta, levou um brinco de diamantes para o campo, para o jogo, perdeu a meio do jogo, o jogo teve que interromper. Durante 15 minutos eram jogadores do Benfica, eram jogadores da equipa adversária, eram oficiais de campo, todos à procura do brinco, mas o sintético continua vazio, o brinco continua desaparecido. Até agora, outro mistério do Benfica. Calções brancos a exemplificar como jogava Nené. Criticado bastante por ser um jogador que nunca ia ao chão, mas Nené sempre foi um grande benfiquista, um grande jogador, dizia que não é preciso ir ao chão para ser o melhor jogador. E a boina de Vítor Silva, que, faça chuva, faça sol, o acompanhava ao campo. Área 25, homenagem aos mestres da bola, os misters, os nossos managers, os treinadores. Desde o início sempre foi necessário alguém que conhecesse as regras. Ao início do futebol, em 1904, foi o nosso primeiro treinador e capitão-geral, o nosso Manuel Gourlade, sucedido por Cosme Damião, o treinador mais tempo em funções à frente do Sport Lisboa e Benfica, na qualidade de capitão-geral, 18 épocas, sucedido por Ribeiro dos Reis, sucedido por Arthur John. Se só começámos a ter jogadores estrangeiros em 1979, o Benfica desde muito cedo teve treinadores estrangeiros. Chegou José Mourinho a treinar o Benfica durante alguns meses, mas
não completando uma época. O Benfica voltaria às vitórias com José António Camacho, 2003-2004 a Taça de Portugal dedicada a Miklos Ferrer, sucedido por Giovanni Trapattoni, um campeonato nacional, Ronald Koeman, uma supertaça, eventualmente Jorge Jesus, Rui Vitória e Bruno Lage com os múltiplos campeonatos nacionais, taças da Liga, supertaças e taças de Portugal. Agora falta voltar a preencher este espaço com mais vitórias. Área 26, Área 27, falo do Benfica Universal, um Benfica de honras maiores. O Benfica já não é só um clube nacional, é um clube à escala mundial. Levado por todo o mundo pelas nossas casas de Benfica, 300 casas e filiais à volta do mundo, abertas mais recentemente em Cabo Verde, por exemplo, e as várias digressões que o Benfica fez ao longo da sua história. E a sua preferência, ao longo da sua história, e a sua proximidade junto dos seus adeptos, junto dos seus sócios, viria a trazer taças de uma qualidade diferente. Deste lado, Homens do Leme, fazemos homenagem aos nossos presidentes. À frente do destino do clube, viria a iniciar a sua história em 1904. José Rosa Rodrigues foi o primeiro presidente do Sport Lisboa, fundador e presidente. Luís Carlos de Faria Leal foi o primeiro presidente do Grupo Sport Benfica, antes da junção dos dois clubes. Januário Barreto, segundo presidente do Sport Lisboa. João José Pires foi o primeiro presidente do Sport Lisboa e Benfica, continuando as suas funções do Grupo Sport Lisboa depois da junção. Alfredo Alexandre Luís da Silva foi o primeiro presidente eleito do Sport Lisboa e Benfica. Os nomes mais recentes, Manuel Damasio, Manuel Vilarinho, viria a construção do novo estádio do Sport Lisboa e Benfica e a atual presidência de Luís Filipe Vieira, o mais longo mandato da história do Benfica, desde 2003. Dada a sua longevidade, também a presidência com o maior número de troféus à frente do clube. Chegados ao fim da visita, estamos no segundo piso. O segundo piso tem menos para ver, mais para fazer. Temos o nosso grande simulador de penaltis, onde qualquer visitante poderá testar os seus dotes de jogador contra os nossos simulacros. Temos um espaço para as nossas águias, normalmente usado em dias de jogo, menos frequentemente. Temos exemplos das primeiras camisolas das primeiras gerações do clube e temos um vídeo da história do Sport Lisboa e Benfica na nossa sala de cinema. A ver numa visita presencial.